que o Magento está fazendo frente? Como é que eu sei, como é que eu posso comprovar que o Magento está fazendo frente às demais opções de comércio eletrônico? Alguém aqui já trabalhou com as compras? É uma outra plataforma já bem mais antiga, é a linha, parece que é vermelha ali, tá? Está mais alta, que é totalmente community, né? Ela não tem desenvolvida pela comunidade. O Oxford de 2007 para cá vem descendo. Linha azul aqui de baixo é o Viva, tá? Uma outra plataforma, ela vem caindo. O Magento é a linha azul, que fica maior aqui na letra F. Tá? Então ele vem, isso de novo, são as pesquisas do Google. Então as pessoas estão buscando Magento. E de um tempo para cá, o PrestaShop também vem ganhando uma força. Tá, isso são as pesquisas. O que as pessoas estão pesquisando. Tem bastante gente falando de Magento. Praticamente toda a nossa demanda vem a partir de Magento. Se tu buscar loja virtual, não chega até aí no estúdio. Mas se tu buscar Magento, certamente tu encontra a gente. Tem uma aposta nessa plataforma específica. Agora, por que eu acho que se deve escolher Magento? Tem um monte de coisa. Tem várias funções que o Magento tem, as outras ou não tem, ou precisa colocar base, ou é difícil, ou um monte de outros. Olha isso aí, filho. 5 tópicos aqui para a gente trabalhar rapidinho. Gerenciamento completo dos usuários. Tá? Então eu tenho a possibilidade de colocar várias informações dos usuários, consigo trabalhar e-mail marketing, consigo trabalhar promoções em nível de usuário. Eu quero dar uma promoção só para aquele usuário específico. Eu tenho isso nativo, não preciso ter nada a mais. O catálogo de produtos é completo. Isso já tirei da caixa, instalei e já tem tudo isso aqui, não precisa fazer nada mais. O catálogo de produtos me permite N coisas. Eu posso personalizar cada produto que eu quiser com as características dele de forma que a experiência de navegação do usuário seja a melhor possível. As vendas, você pode segmentar ela de uma forma bem específica. Exemplo, na mesma loja, no mesmo site, eu quero vender celular, eu quero vender computador e quero vender impressora. São coisas paralelas, mas eu posso, através de configurações do Magento, praticamente criar na mesma instalação uma loja para cada produto. Sendo que cada loja pode ter o seu layout, as suas condições de pagamento, os seus meios de entrega, prazos, promoções, como vocês quiserem. Promoções de descontos, tá? Pode fazer muita coisa legal. E o que eu acho assim, que é o bom do Magento? Os relatórios. Tá? Eu vou mostrar, vou tentar mostrar depois, já que eu vou ter que trabalhar em outra loja. Ele me chega no ponto de dizer o que as pessoas que estão na loja têm nos seus carrinhos. Então eu posso chegar no ponto que ele vai me dizer, olha, tem muita gente com o celular da Nokia no carrinho, mas não está vendendo. O que pode ser isso? Será que as pessoas estão colocando o celular no carrinho e não conseguem chegar no final? Não conseguem fazer o processo de venda? É só de compra? É só esse produto? O preço está alto? As pessoas colocam no carrinho, vão para outra loja e compram em outro lugar e não voltam? Tá? Então, por exemplo, trabalhando em conjunto com Analytics, a gama de opções
com isso. Tá? Só por isso já estaria uma grande vantagem. Instalação. Os que trabalham com Magento. Quem estava em cima que falou que já trabalhou com Magento? Instalaram uma boa? Instalaram mal ali na frente? Não. Demorou um pouco, porque o servidor é meio fundamental. Olha lá, a gente não vai fazer instalação hoje. Eu já queria até ter poupado tempo. Tu pode instalar em Linux, prefiro, ou Windows, tá? Sem problemas, pode instalar na tua própria máquina, só ficar de olho para quem tem Windows e vai instalar com o AMP. Não dá para usar em localhost, tem que mudar o IP, é só procurar no fórum, na vez que tu acha isso explicado. O problema são os requisitos. Tá? Talvez, mesmo os servidores Linux, muitos deles não têm todos esses pacotes já implantados. Talvez alguns tenham que pegar e buscar alguns pacotes, algumas versões, para preparar o ambiente para ele. Tá? Imagina que é chato de instalar? Sim e não. Quando é chato? Quando o servidor não está adaptado, não está adequado. Depois que o servidor está em ordem, a instalação se faz em 4 telas em 5 minutos. Tá? Não vai ter grandes problemas. E vai funcionar direito. Partiu de um servidor ruim, partiu de uma instalação com arquivos que não foi legal, não foi bem colocado ali, vai ter problema no resto da vida. Pode tirar aquela instalação e começar de novo. Daí é o que acontece com alguns provedores que já têm o Magento naqueles 2 cliques. Instale Magento em 2 cliques. Por favor, instale Magento. Ok. Dá para alterar? Dá. Eu prefiro, e aí é uma escolha minha, não trabalhar assim. Eu prefiro fazer coisa do zero e não é tão difícil. Seguiu esses requisitos, PHP 5.2, PHP 4, não vai, 5.1, não vai, 5.1, não vai, a partir do 5.2. Dica, cuidado com o 5.3, porque algumas versões um pouco para trás, 1.4 já está ok, mas a última não rodava em 5.3, deu bastante dor de cabeça. Na SQL, maior que 4.1, isso é tranquilo, tá? O maior problema geralmente fica no PHP 5. As extensões de XML, de encriptação, UGD, conversão, web services instalados. SafeMode, off, tá? Alguns provedores trazem como on e não te deixam mudar. Você vai verificar como que pode fazer isso. E pelo menos 32 megabytes de limite de memória. Tá? Porque senão ele vai ter alguns processos que são um pouco mais lentos e que vai dar problema aí. Vamos fazer um comentário. Muita gente diz que o Magento é lento, né? Até rima. O Magento é muito lento, não dá para trabalhar, não dá para... demora muito. Ok, isso é verdade até um ponto. O Magento é pesado? É. Ele tem muita coisa, ele tem muitas funções. Ele trabalha com muita... eu não vou conseguir mostrar o banco de dados para vocês também. Quem trabalha... Alguém já tem curiosidade de olhar o banco de dados do WordPress? Quantas tabelas? Quem lembra de cabeça? Quantas tabelas tem no banco de dados do WordPress? 10. A instalação básica do Magento tem 272 tabelas. Só para tu mexer no template, tu mexe tranquilamente em 400 arquivos. E o CSS, a última conta que eu tinha feito, tinha mais de 4.000 linhas.